Eu juro que eu nunca chorei tanto na vida como eu chorei com esse dorama. Olá, YouTube! Pra você que não me conhece, eu sou a Mari. Eu sou publicitária, comunicadora, trabalho com comunicação de moda e audiovisual. E hoje eu tô começando com o primeiro vídeo que eu pretendo fazer uma série que se chama Destrinchando a Obra. Onde eu basicamente venho falar um pouco sobre obras que eu gosto do audiovisual, da TV, do cinema, até livros e adaptações, enfim. Venho destrinchá-las pra vocês e falar um pouco sobre por que eu gosto tanto ou por que eu não gostei tanto e apontar alguns detalhes. Então vamos começar porque o primeiro vídeo é muito especial e eu separei uma obra que eu tô assim viciada, obcecada, que é A Gente Tenta. Eu sou dorameira, eu amo dorama, eu amo tudo que é relacionado à cultura asiática no geral, e esse dorama em específico é um dorama novo da Netflix, pra vocês terem uma ideia, ele ainda tá em andamento. Não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas enquanto eu tô gravando ele, ele ainda tá em andamento, então não foram liberados todos os episódios ainda, e mesmo assim eu já sei que tem todo o potencial pra ser o meu dorama favorito do ano e talvez até da vida. Eu particularmente gosto muito de coisas que mostram a realidade. Eu sei que muita gente usa a literatura, o cinema, as séries pra fugir da realidade, e eu também gosto de fugir da realidade em alguns momentos, mas eu gosto muito de obras que retratam a vida como ela é. Eu gosto muito de obras que retratam a vida, os sentimentos do ser humano de uma forma crua, que é exatamente o que esse dorama faz. A gente vai contar a história do Dong-man e da Una. Ele é um cara então desempregado, aspirante a diretor de cinema, que tá há 20 anos tentando lançar um filme, mas nunca conseguiu. Ele faz parte de um grupo de amigos onde todos já conseguiram emplacar filmes de sucesso e ele é o único que se tornou meio fracassado. E ele é uma pessoa com muitos sentimentos, ele é uma pessoa muito intensa, ele é um cara muito ansioso e eu me identifiquei em muitos momentos com o Duma. Principalmente porque a maior parte das pessoas que começam a assistir esse dorama não gosta do dorama por causa do Dongman. E é justamente aí que eu acho que pega muito, porque eu amei o Dongman desde o primeiro momento em que eu assisti o dorama, justamente porque ele é um personagem muito real. As pessoas falam, ah, esse protagonista é muito chato, ele é muito invejoso, ele não gosta de ver o sucesso dos amigos. Só que ele basicamente faz parte de um grupo de amigos que não ajuda ele em nada, que não apoia ele em nada. Convenhamos, quem de nós não sentiria amargura, não sentiria inveja de ver todas as pessoas à nossa volta conquistando algo que a gente almeja conquistar e só a gente não consegue? Por algum motivo. Eu acho que o Dongman é um personagem de sentimentos muito reais e muito humanos. Todos nós sentimos amargura, inveja, tristeza, ansiedade em algum momento, alguns mais do que outros, mas todos nós sentimos isso. Eu acho que é muito hipocrisia da nossa parte julgar outra pessoa por sentir isso, sendo que nós também já sentimos ou vamos sentir esses sentimentos em algum momento. Vou fazer essa análise primeiro sem spoilers e depois eu vou dar alguns spoilers, então se você não quiser ver spoilers, assiste até a parte sem spoilers. E do outro lado nós temos a Una, ela é uma produtora que aparentemente é uma profissional bem-sucedida. Ela é muito conhecida no meio ali dos diretores e produtores de cinema por ser muito honesta, muito sincerona com os seus feedbacks quando ela pega um roteiro e ela é bem conhecida por falar na cara das pessoas quando o roteiro tá ruim, o que tem que melhorar. Só que ela também é uma personagem de sentimentos muito reais. E depois a gente vai acompanhando a relação dela dentro do trabalho dela com o chefe, com os colegas de trabalho, a gente percebe que ela é totalmente infeliz naquele trabalho. Então eu acho que o dorama já traz aí pra gente uma reflexão do tipo, talvez ser bem-sucedido não seja sinônimo de ter um emprego, um trabalho estável ou de ter alcançado o sucesso profissional, o sucesso financeiro. Porque a Una, apesar dela ter isso, ela é uma funcionária de uma produtora conhecida e ela é reconhecida pelo seu trabalho, mas ela também tem um chefe extremamente tóxico que trata ela muito mal e que claramente não gosta dela porque sabe que ela é uma profissional melhor do que ele. Então tenta colocar ela num lugar abaixo dele pra se sentir melhor. Ela tem um ambiente de trabalho tóxico, ela tem colegas de trabalho horríveis que falam mal um do outro, e a gente vê que ela claramente não é feliz nesse trabalho, por mais que ela seja bem sucedida aparentemente. Daí surge uma relação muito real entre o Dongman e a Una. Ela acaba ficando curiosa do porquê que as pessoas têm tantas coisas contra o Dongman e não gostam dele, não gostam do trabalho dele, e ela pede pra ver o roteiro dele, e aí ela faz anotações nesse roteiro, e aí eles descobrem que eles têm muitas coisas em comum, e eles percebem o quanto eles são quebrados e ferrados e se identificam um com o outro nesse sentido. E aí a história vai se desenrolando muito voltada a essas relações, tanto a relação entre eles quanto a relação que eles têm com amigos, com colegas de trabalho, e principalmente com as suas respectivas famílias. A Una com a sua mãe e o Dongman com o seu irmão. Eu queria começar dizendo que eu acho que o que prende nesse dorama é justamente a sensação que ele cria. Ele tem uma atmosfera muito silenciosa, muito melancólica, e isso se constrói através da cinematografia mesmo, das cenas. A gente tem cenas assim com filtros um pouco mais neutros, mais escuros. Nada é muito saturado nesse dorama. É tudo muito neutro, é tudo muito cinza. E eu acho que isso reflete claramente o estado de espírito desses personagens.
E eu acho que a forma como os diálogos, eles têm momentos de silêncio, eu acho isso incrível em várias obras que eu posso citar que usam esse silêncio no meio dos diálogos e no meio das cenas, como forma de nos trazer essa melancolia e esse desconforto. E esse dorama faz isso de uma forma brilhante. A gente tem esses impactos silenciosos entre uma cena e outra, ou entre uma fala e outra. E eu acho assim sensacional a forma como eles fazem isso e constroem essa sensação para quem tá assistindo, essa sensação de melancolia, essa sensação de estar sentindo a depressão, a ansiedade, a tristeza, a angústia desses personagens. Sem falar nas atuações que são impecáveis, os atores são sensacionais. A Ona, interpretada pela Go Yeon-jun, eu já conheci alguns trabalhos dela, eu acho ela sensacional como atriz. E o Dong-man é feito pelo Ko Kyo-hwan. Eu acho que é assim que fala, gente, não me julguem se eu falar os nomes errados. E assim, esse ator eu não conhecia. E depois dessa série, depois desse dorama, eu quero assistir absolutamente tudo que esse homem faça. Eu dei uma pesquisada sobre ele e eu descobri que ele não é só ator, ele é um diretor, roteirista, escritor muito renomado já na Coreia. E assim, ele é sensacional. A forma como ele transmite de maneira muito real cada sentimento do Dong-man é absurdo, assim. E eu quero assistir tudo que esse homem já fez, eu quero ver tudo que ele já roteirizou ou atuou ou escreveu ou qualquer coisa, porque o trabalho dele é impecável. Eu tô obcecada por esse homem. E eu acho que a beleza de A Gente Tenta é que ele desmistifica um pouco, não que não exista doramas mais antigos que façam isso, tá? Mas ele desmistifica muito essa ideia que a gente ainda tem de dorama como algo só voltado pra romance adolescente, ou às vezes até um pouco cômico, são doramas que eu gosto muito também, eu amo, tipo, uma vibe mais beleza verdadeira, mas eu amo essas coisas reais, essas histórias reais, que eu acho que o cinema coreano, os K-dramas, conseguem fazer de uma forma muito brilhante. E que a gente ainda tem uma visão um pouco limitada do que é dorama, né? Eu acho que muitas pessoas que não assistem com frequência ou que não estão no meio imaginam dorama só como algo mais cômico, mais adolescente, mais um romancezinho. E não é bem assim. Tem muitas obras sul-coreanas que são muito reais, que representam a realidade das pessoas, a realidade dos sentimentos, a realidade da vida e a realidade do povo sul-coreano mesmo, porque eu acho que a gente tem uma ideia de que é um país muito perfeito. Acho que eles vendem bem essa ideia. E tem obras como a gente tem, então eu posso falar de Parasita também, que é uma obra sensacional, que mostra muito a realidade do povo coreano, a realidade de pessoas que não vêm de berço, pessoas que têm que lutar para chegarem onde querem chegar e que falham e que se sentem frustradas com isso. É sensacional. Se você gosta dessas obras assim, que mostra a realidade mesmo, sabe? Que se você não se importa de assistir uma obra vendo que você vai se identificar, às vezes de uma forma negativa com o protagonista, assista e a gente tenta. Agora eu vou falar de umas partes com spoilers, porque eu tenho que falar das cenas que mais me impactaram, porque assim, pelo amor de Deus. Eu acho que a cena que mais me impactou, sem dúvidas, eu posso falar de várias, mas sem dúvidas a que mais me impactou, e foi uma que eu me identifiquei muito, é quando o Dongman tá numa crise, ele tem várias crises de ansiedade, crises depressivas ao longo do dorama, ao longo da série. E ele tá numa crise, e o irmão dele, ele tem um irmão mais velho que é totalmente o oposto dele, assim, mas dá pra ver que eles têm uma relação que, apesar de conturbada, é uma relação de muita preocupação um com o outro. E aí o irmão dele fala: O que que você quer? Eu vou te ajudar. Me fala se você quer fama, você quer sucesso, você quer fazer um filme. E a única coisa que ele responde é: Eu quero poder viver sem sentir ansiedade. Isso me pegou demais, porque eu acho que toda pessoa que sofre um pouco com a ansiedade, que é o meu caso muitas vezes, eu sou uma pessoa muito fechada, muito introspectiva, então às vezes parece que eu tô muito calma e eu não demonstro que eu tô surtando, mas internamente a minha cabeça tá surtando. E eu acho que toda pessoa que sofre com isso gostaria de poder viver sem ansiedade. Eu gostaria de poder pelo menos lembrar qual foi a última vez que não sentiu ansiedade. Essa foi uma das cenas que com certeza mais me impactou. Ambas as cenas em que o irmão do Dongman tenta, porque ele tenta até agora em duas cenas, mas eu não sei se isso vai se desenrolar pro resto do dorama e vai ter outras cenas desse tipo. Mas a forma como ele chega e ele vê o irmão dele naquela situação, e na primeira cena ele, tipo, pega na mão do irmão e lê poemas pra ele, porque o irmão dele escreve poemas, escrevia no caso. E a segunda vez, quando ele vê que o irmão já tá realmente, tipo, no processo de cometer, e aí ele, tipo, se desespera e ele tenta tirar o irmão daquela situação, e ele sabe que o irmão dele tá naquela situação, porque ele tem um sentimento de vazio com a filha dele. O irmão dele tem uma filha que
não, ele não sabe mais da filha, ela foi adotada por outras pessoas, e ele sabe que todo esse sentimento de angústia e de vazio que o irmão dele tem é em relação ao vazio que não saber do paradeiro da filha causa nele. Eu acho que também o irmão do Don Man é um personagem muito cheio de camadas e muito interessante de ver o desenrolar, porque ele parece muito durão, ao contrário do Don Man, que é uma pessoa assim, muito caótica, cheia de sentimentos e que expõe esses sentimentos, ele não é. Ele é uma pessoa totalmente fechada, ele é tipo machão, durão, e dá pra ver que por dentro ele é uma pessoa que tá se sentindo totalmente angustiada, totalmente triste, que não vê mais sentido na vida, que também não teve assim o sucesso profissional que gostaria de ter tido. E eu acho muito interessante como a relação do Don Man com o irmão dele se desenrola e vai se desenrolar ainda ao longo da série, que não acabou, né? Mas eu acho sensacional a forma como esse dorama coloca essas relações, sabe? Eu acho que também é muito real a forma como o dorama coloca o sentimento de angústia e de ansiedade da Una, que ela chama de sensação autodestrutiva, né? Ela coloca esse nome no sentimento porque ela não sabe explicar exatamente o que é esse sentimento. E nesse momento em que ela sente essa sensação autodestrutiva, isso se reflete fisicamente nela. E ela tem um sangramento nasal, é um sangramento crônico. Toda vez que ela se sente irritada, ansiosa, triste, frustrada, o nariz dela sangra. E eu acho que é muito real isso, muita gente acha que não, mas a ansiedade, a angústia, a depressão, elas também podem se manifestar de formas físicas, né, no nosso corpo mesmo, assim. O caso dela é um sangramento nasal e ela tem um profundo problema com rejeição ao longo do dorama vai mostrar que ela foi rejeitada pela mãe quando era mais nova e ela tem esse sangramento nasal também toda vez que ela se sente rejeitada de alguma forma, mostrando que isso é um trauma de infância e mostrando como os nossos traumas de infância, de adolescência podem interferir na nossa vida adulta, na nossa vida profissional, na nossa vida social. Eu acho que é isso. A série ainda tá em andamento, mas eu não podia esperar pra falar desse dorama porque eu tô completamente impactada e viciada. E eu queria saber quem foi que cometeu o crime de só liberar episódio novo de fim de semana, gente, porque eu passo a semana inteira esperando só pra assistir um episódio novo, porque eu tô realmente muito obcecada. E esse foi o primeiro episódio de Destrinchando a Obra. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já dá o like nesse vídeo, já me segue aqui pra ver outros Destrinchando a Obra e outros vídeos. Às vezes eu faço vlogs, às vezes eu faço é, vídeos de opiniões, enfim. E se você gostou, já dá like nesse vídeo, já me segue aqui. Comenta aqui embaixo que outras obras você quer me ver destrinchando, se você já conhecia esse dorama, ou se você quer conhecer através desse vídeo.